Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus. Vou convidar você a se colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, no versículo 42. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória, aquele que há de vir, aquele que está aqui, o Alfa e o Ômega, aquele que é sempre glorificado no meio da igreja. Aleluia. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 42. A palavra do Senhor diz assim: E tendo Jesus já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube dele nem José e nem sua mãe. Pensando eles, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram a caminho de um dia, e o procuraram entre os parentes e entre os conhecidos, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. Até aqui, palavra do Senhor. Poderia sentar, querido? Eu quero convidar você, no culto desta noite, a uma reflexão. Embora nós estamos num culto de ensino, e eu vou colocar aqui alguns pontos com respeito a um assunto que nós estudamos, talvez as pessoas não conheçam esse nome, né? Mas o assunto é a cristologia. Mas eu queria que você, durante esse ensino, eu não vou pegar os pontos teológicos da cristologia, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas eu queria que você, nesta noite, saísse daqui. Eu vou usar uma palavra que a gente usa na brincadeira, mas para você pensar, encafifado, já viu esse termo? Que você refletisse, que eu vou fazer uma pergunta que parece muito óbvia, mas muitas vezes nós vemos respostas muito diferentes para ela. E a pergunta é: para você, quem é Jesus? Eu tenho certeza que muitas vezes, quando alguém faz essa pergunta para você, você usa algumas respostas, mais ou menos com as que eu vou falar aqui. Ah, não, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus, o Cristo que desceu à terra, que nasceu de uma mulher, se fez homem, passou pelos sofrimentos daqui, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, e hoje ele está à direita de Deus Pai. Alguns podem até falar assim, não, conforme está em Isaías, ele diz, né? Não, ele é o Emanuel, Deus conosco. São respostas muito bonitas, são respostas que está até escrito isso dentro. Se você pegar os pontos da cristologia, você vai ver que começa falando da união hipostática de Cristo. O que é isso? Aquele que Deus, que estava lá na criação do mundo, encarna num corpo humano, passa pelo processo do nascimento e
passa aqui a viver na terra um homem e um Deus ao mesmo tempo. São respostas que a gente ouve todo dia. São respostas que estão escritas em alguns lugares. No credo apostólico está escrito lá, Jesus Cristo, né, que se fez homem. Mas eu pergunto a você, e você? Quem é Cristo para você? Você pode perceber que quando você pergunta, por exemplo, se perguntar quem foi meu pai, puxa, eu vou falar um monte de coisa aqui. Não, meu pai era um cara bacana, meu pai era um pai presente, gostava de estar junto com os filhos. Meu pai postava a mesa no café todo domingo à tarde para os filhos sentarem. Meu pai era muito bacana, meu pai era muito legal. Outra, eu vou falar de sua mãe. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, a pessoa isso e aquilo. E eu pergunto, por que a gente, quando é para falar de Jesus, a gente usa definições teológicas, e quando é para falar de pessoas que a gente ama, a gente fala tão no detalhe, com tanto carinho, com tanto, Por que nós tratamos a definição de Cristo na nossa vida como se fosse alguém tão distante, enquanto que a gente fala de um pai ou mãe de um filho que está tão pertinho? Por que nós temos essas definições? Por que nós não trazemos à memória um Cristo mais juntinho? Um Cristo, eu até comentei isso aqui, acho que na última vez que eu preguei, que teve uma irmã, que na internet foi criticadíssima, porque ela disse que Cristo era cheiroso, lembra disso? Você quer definição mais perto de alguém do que isso? Da uma pessoa cheirosa, uma pessoa bem vestida. E eu pergunto a você, por que nós gostamos de atribuir a Cristo respostas teológicas, como se Cristo fosse um conceito teológico, como se Cristo fosse uma matéria que nós estudamos? Eu quero dizer para você, o que nos diferencia de ser crentes, o que nos diferencia de sermos servos de Deus, é justamente pelo fato de que Cristo está pertinho, que Cristo está junto de nós, que Cristo é alguém que não é um conceito, ele é uma pessoa. Você entende isso? O que é uma pessoa? Uma pessoa é aquela que sofre com você, é aquela que chora com você, é aquela que ri com você, é aquela que dialoga com você. Mas nós gostamos da definição de colocar Cristo num pedestal, não que ele mereça, muito pelo contrário, só a ele toda a adoração. Mas por que nós gostamos de ver um Cristo tão longe? Por que o Cristo está tão distante? Por que nós criamos na nossa mente essa definição de um Cristo tão distanciado de nós? E aí você percebe que, infelizmente, nós achamos que quando nós nos convertemos, agora eu me converti, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Agora eu venho na igreja, agora eu passo a praticar bons costumes, não bebo, não fumo, sou uma pessoa honesta, dou o dízimo, dou ofertas. Eu quero dizer para você que tudo isso são coisas importantes, sim ou não? Sim. Mas nenhuma dessas coisas define que você tem um relacionamento com Cristo. Não é porque você faz as coisas que você tem um relacionamento íntimo com Cristo. Não é porque você se converteu e agora passou a seguir um dogma, uma religião ou um conceito, que você agora tem um relacionamento profundo com Cristo. Mas eu queria te convidar
a entender uma coisa. Assim como com as pessoas, os relacionamentos são dinâmicos. Por que um relacionamento é dinâmico? Quando eu cheguei aqui, eu estou nessa igreja há 6 anos. Parece que foi ontem. E quando eu cheguei aqui, obviamente, eu conhecia um ou outro gato pingado. E aí eu fui conhecendo outras pessoas, né, fui sabendo o que é cada pessoa, seu chamado. No meio do caminho, outras pessoas chegaram, outras se foram, no termo de foram para outras igrejas, né? Mas algumas pessoas, eu passei a ter um relacionamento maior. Por quê? Porque eu fui conhecendo as pessoas. E para conhecer, você tem que dar uma boa noite, o Pai do Senhor, precisa falar, está tudo bem, como foi seu dia, não é assim? Como é que eu vou saber se eu não conversar com você? E aí eu pergunto, por que que nós queremos fazer com Cristo diferente do que fazemos com as pessoas? E aí você olha para o texto, agora eu vou olhar para o texto. Você olha para o texto, uma coisa interessante. Deus deu uma missão para José e Maria, que era o quê? Cuidar de Jesus, ainda como criança, até que o chamado dele, né, até que a missão fosse colocada. Agora você vê que coisa interessante. Eu quero convidar você a fazer uma analogia, e essa reflexão do começo, fazendo um comparativo de Jesus ainda criança e Jesus crescendo, com o seu grau de intimidade com Cristo. Então você presta bem atenção. O texto que nós lemos, eles tinham ido para comemorar a festa dos tabernáculos, uma festa anual. Então eles saíram de Nazaré, Jesus, José, Maria, e detalhe o resto da parentada. E foi todo mundo para Jerusalém, porque todo mundo ia se encontrar lá. Então, pensa bem, Jesus era criança. Como criança, José e Maria tinham que dar toda a atenção para eles. Uma criança é assim, não é? Você tem uma criança pequenininha, você tem que verificar se ela está com fome, você tem que verificar se ela está com sede, não é assim? Se ela precisa de alguma coisa, se ela está com segurança. Então, a criança tem uma dependência de você. E quando você conhece pouco Cristo, você também acha que Cristo tem dependência de você. Você acha que Cristo só vai se manifestar se você fizer alguma coisa. Você acha que Cristo só vai atuar na sua vida se você fizer alguma coisa. Eu quero dizer para você, querido, você está totalmente enganado, porque nós é que dependemos dele, não ele de nós. Só que nós invertemos isso. Nós queremos, por exemplo, fazer um negócio, fazer tudo, já montei todo o esquema. Agora, Jesus, você pode vir comigo no meu negócio? Você já montou tudo. E aí a gente fala assim, mas Jesus está o tempo inteiro comigo. Aí você vai citar o texto, né? Que Jesus, ele fala que, eis que estarei convosco, não é assim? Até os confins, até os fim do tempo, não é isso? A gente vai citar esse texto para dizer, Jesus está comigo em todas as coisas. Deixa eu te explicar, quando Jesus falou que estaria conosco até o fim, ele está falando de onipresença. Mas não quer dizer que ele concorda com tudo que a gente faz. E nós invertemos montamos alguma coisa, fazemos alguma coisa, e depois perguntamos se Cristo quer vir. Quanto, na verdade, antes de fazer qualquer coisa, nós deveríamos perguntar para Ele se Ele quer que a gente faça aquela coisa. Só que nós não fazemos. E aí vem aquelas pessoas que botam texto, né? E querem que Jesus abençoe a falcatrua que ele faz. Quer que ele vai lá e compra o cartão de crédito dele, ele ganha 2.000, ele quer gastar 6.000 reais, e depois, quando a fatura vem, ele quer pedir a Cristo que ajude ele a pagar a fatura. Por que antes de gastar, ele não perguntou a Cristo se ele podia gastar? E Cristo ia falar com ele assim, meu filho, você não pode não. Se você ganha isso, você tem que gastar menos do que você ganha. Mas nós queremos montar
a nossa vida e trazer Cristo para resolver os problemas que nós mesmos criamos. Por quê? Porque nós achamos que Cristo depende de mim, querido, em nome de Jesus. Nós dependemos o tempo inteiro de Cristo, em tudo que fazemos. Se você não colocar a sua vida à disposição de Cristo e perguntar para Ele todo dia: Cristo, o que o Senhor quer que eu faça? Você não vai ter um relacionamento, você só vai ser mais um. Pela misericórdia de Deus, olha bem, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos dá a salvação independente do que façamos. Mas uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você viver nessa terra sabendo que você é salvo, mas com um grau de relacionamento diferenciado com Cristo. Então, uma coisa que você precisa entender: Cristo, você não pode tratar Cristo como se ele fosse uma criança. Ele é independente de você. É você que depende dele. E aí, olha bem, Maria e José foram lá para Jerusalém, e aí no meio da festa, da tumultuado, que alegria, estamos todos aqui. Enquanto a festa estava rolando, a Bíblia não diz que em nenhum momento perguntou: cadê Jesus? Eles só foram dar falta de Jesus quando a festa acabou. E infelizmente nós fazemos a mesma coisa. Enquanto estamos vivendo dias bons, enquanto estamos vivendo em festa, enquanto está tudo certo, a última pessoa que a gente pergunta é se Cristo está do meu lado. Mas quando a coisa cai, quando a coisa dá ruim, aí a gente põe o joelho no chão e começa a clamar. Se você, antes da coisa dar ruim, tivesse prestado atenção, se Cristo, cadê Cristo? Querido, você precisa a todo instante saber onde Cristo está. Você precisa estar ligado o tempo inteiro. Não é porque você está no seu cotidiano que existe uma obrigação de Cristo, e Ele faz isso por misericórdia, de estar toda hora cutucando você: meu filho, você está errado, meu filho não faz isso. Mas é o contrário. Aonde você está? Cadê Cristo? Tem que estar do ladinho. E outra coisa, se você está aqui e Cristo está lá, é você que tem que ir para lá, não ele vir para cá. Porque nós estamos indo, ele disse, nós temos que seguir. Seguir é ir aonde? Atrás. Então nós temos que nos posicionar se o que estamos fazendo não é se Cristo está indo pelo que eu fiz, mas é eu que estou indo pelo que Ele está fazendo. É invertido. Então, viver num grau de relacionamento com Cristo é isso. Aí você observa o texto. Aí, sumiu Jesus. Aí, eles andaram. O que imaginaram? Antes de procurar Jesus. Eu quero chamar a sua atenção. Antes de eles procurarem Jesus, duas coisas a Bíblia chama a atenção. Primeiro, eles não sabiam onde ele estava. Está escrito ali, nem Maria, nem José sabia onde Jesus estava. E você, aonde Jesus está? Essa é uma pergunta para você se fazer. E aí, olha mais o texto. Antes deles, eles acharam que aonde Jesus estava com quem? Com os parentes ou com os conhecidos. Eu quero dizer uma coisa, principalmente para famílias. Não é porque o seu lar é cristão que você acha que só porque seu lar é cristão, Cristo está lá o tempo inteiro. Será? Ah, porque meu pai ou minha mãe ou meu tio são homens de Deus, então eu estou com salvação garantida, eu estou com bênção. Será? Será que porque eu acho que ele está com os meus parentes, porque eu acho que ele está com os meus conhecidos, que Cristo está atuando na minha vida? Infelizmente, às vezes a gente se apoia nisso. A gente deixa de ter uma experiência individual com Cristo, porque tem alguém dentro da sua casa que tem, então você já subentende que se tem alguém lá que tem intimidade com Cristo, que Cristo está atuando na sua vida. Então eles imaginaram que Cristo estava lá, eles imaginaram que talvez estava na casa de algum parente,
Eles imaginaram que talvez estava, e não estava. E aí você fala assim, mas, como assim então? Quer dizer que agora eu vivo num lar cristão, e que mesmo assim eu tenho que, todo dia botar meu joelho no chão sozinho? Tem, querido, tem. Você tem que botar, você tem que ter uma experiência. Você tem que ter a sua direção com Cristo, você tem que ter o seu relacionamento com Cristo, você tem que saber onde Cristo está. Porque se você não saber onde Cristo está, você vai começar a entender que a coisa mais difícil, quando você descobre que Jesus não está nas coisas que você faz, é porque elas começam a dar errado. Observa que eles começaram a entrar em pânico, porque eles se afastaram de Jerusalém e foram de volta para o caminho da onde vieram. Olha o problema de quem perde Cristo. Ele volta para o mesmo caminho de onde veio. Aí a pessoa vem, se converte, tem uma experiência com Deus, começa a caminhar. O que acontece quando ele perde Cristo? Tudo aquilo que ele lutou, tudo aquilo que ele orou, todo o caminho que ele percorreu, ele volta tudo de novo. Você já percebeu isso? Às vezes tem pessoas que vieram de uma situação, e posso falar vários diferentes, e aí a pessoa entra na presença do Senhor. O Senhor faz, acontece, muda a vida, e aí um dia ele começa a se ensoberbar e larga o Senhor. E aí depois você, onde está fulano? Infelizmente, eu já vi mensagens de pessoas que um dia estavam lá nos palcos da vida, né? Cantor fulano, ou pregador beltrano, né? Homem de Deus, isso, aí ele conta testemunho, que ele se converteu, não sei o que, veio das drogas, veio não sei da onde, aí o cara fica famoso, aí começa a cobrar 50 mil reais para cantar 2 louvores na igreja, aí começa a aparecer ele, o que acontece com Cristo? Quando você aparece, Cristo desaparece, e aí quando o cara vai ver onde está fulano, sumiu, está sem dinheiro nenhum, está largado na rua, separou da mulher, perdeu a família, está entendendo? Querido, em nome de Jesus, aquele que tem relacionamento com Cristo, tem um caminho, tem uma direção para seguir, o seu alvo é aonde? Aí eu gostaria de ler um texto, para que você medite junto comigo também, para você pensar um pouquinho, sobre esse texto que diz o seguinte, Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Você está entendendo esse texto, querido? Para onde você tem que correr? Qual o seu alvo? Você tem que estar o tempo inteiro sabendo aonde Cristo está. Você tem que estar sabendo se Cristo está na sua casa, nos seus negócios, no seu ministério. O que você comprou ou deixou de comprar, Cristo está nisso. A vontade dele está sendo feita na minha vida. É lógico que nós temos um arbítrio, amém? Claro. Mas, querido, quanto mais você aprender a se submeter à vontade de Cristo, mais você vai aprender a se relacionar com Ele, isso é óbvio. Isso é óbvio. Eu, por exemplo, eu tenho muita ciência de alguns irmãos aqui da igreja, que às vezes eu não tenho tempo, né? Porque nós passamos dias corridos, tem dia que não dá para vir, né? Aquele negócio todo. Eu tenho certeza que se eu tivesse mais tempo com alguns irmãos aqui, eu acho que eu aprenderia mais. Eu tenho essa ciência. Agora, você imagina se você ter essa ciência sobre Cristo, querido, quanto mais tempo com Cristo, mais glória, mais fé, mais força. E o que vem depois que o Fabiano falou aí?
mas vem depois acrescenta. Jesus falou, busca primeiro quem? É o reino de Deus. Quem é o reino de Deus? Jesus. Então a gente busca primeiro Ele. O depois de Deus é acrescentado. Quanto mais Cristo, quanto mais vontade de Cristo. Queridos, se possível, até para você chegar na padaria, você vai comprar 3 pães. Se você quiser comprar um sonho, pergunta para ele se pode comprar. Porque talvez ele vai falar, não come isso não, que te engorda. Mas você está entendendo? Coisas simples, eu estou falando sério, coisas simples. Óbvio que eu estou aqui fazendo um negócio extremo, radical, né? Mas estou dizendo para você, nós precisamos aprender a perguntar mais a Cristo qual é a vontade dEle para nós. E muitas vezes nós perguntamos para muitas pessoas. Às vezes você pergunta para a esposa, que olha, o que você acha de a gente fazer isso? Vamos trocar a casa? Vamos reformar a casa? Não é assim? Aí da gente, se a gente fizer uma reforma sem não falar com a esposa, não é não, Ricardão? Tem que falar com ela. Agora, e a gente está falando com Cristo? Será que está na hora de você fazer aquela reforma para a sua casa? Está entendendo? Tem coisas que a gente precisa pensar. Eu lembro que uma vez, em experiência, uma vez eu me empolguei por causa de... Tinha um lugar que estava fazendo uma espécie de feira de imóveis, né? E estava vendendo um apartamento. E na empolgação, o preço estava bom, a condição estava boa, aquele negócio todo, né? Você sabe quando aquele corretor chega para você e fala assim, a hora é agora? Não tem? Não é assim? O momento é agora, eu preciso bater a cota, eu estou fazendo para você aqui, ó, por 40% de desconto, porque eu estou fechando o mês. Nunca compre com o corretor no fim do mês, irmão. Pode não, né? Aí você vê o seguinte, fui lá e comprei na empolgação. Irmão, meu pai foi acometido de um câncer. E aí começou a ter dificuldade financeira, não podia trabalhar, aquele negócio todo. Moral da história, eu tive que vender todo aquele apartamento por um valor muito mais barato, para poder pegar aquele dinheiro, dar uma ajudada no meu pai, né? Ou seja, ainda perdi dinheiro, porque tem coisa que você faz de distrato, você perde, né? Você pode tentar na justiça, mas aquele aqui dá um trabalho danado, não é? E aí eu fiquei pensando, por que isso aconteceu? Porque eu não perguntei para ele se era a hora de eu ter feito isso. Então nós precisamos pensar mais. Eu não estou falando só comprar, não, querido. Tem outras coisas que você pode pensar também. Entendeu? Coisas do seu cotidiano, local de trabalho. Às vezes você está buscando uma oportunidade, eu vou pedir demissão do meu emprego e vou fazer isso, isso e isso. Será que é hora, querido? Às vezes você olha uma oportunidade ali, e nós temos, infelizmente, o brasileiro tem um problema, que graças a Deus nós estamos melhorando nisso. Sabe qual é o problema do brasileiro? Você ganha R$5.000 no emprego, aí o outro emprego te paga 5.100 mais o vale transporte, aí você acha que vale a pena trocar de emprego, porque nós gostamos de benefício. Querido, quando você for trocar de emprego, pensa primeiro e principalmente pergunta ao papai, pergunta a Jesus, pergunta ao Espírito Santo, e se possível pergunta para os 3 de uma vez, se é o momento, porque tem coisas, como diz a própria Bíblia, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas nós temos que perguntar, e aí depois que a gente faz as coisas erradas, a gente fica, cadê Jesus, cadê Jesus? Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, mas Jesus, você perdeu Jesus de vista, entendeu? Por quê? Porque você se preocupou com outras coisas, amém? Está dando para entender? E aí a gente vê José e Maria perdidinho, confuso. E agora? Voltamos para lá, andaram 3 dias. Meu irmão, você pensa bem hoje, você perdeu um filho por 3 dias. Quem aqui não entraria em pânico? Se a minha filha, que tem 21 anos, se ela sair de casa sem falar comigo, eu fico doido. Porque não existe idade para pai. Eu tenho um filho casado. Pergunta se Lauro não liga, se Júlio fizer uma viagem, não falar com ele não sabe onde está, se ele não fica, ai meu Deus, cadê minha filha? Pai é pai, tem conversa, não é não?
Não tem conversa. Agora você imagina ficar 3 dias sem saber aonde está. E não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem celular, não tem nada. Você imagina o coração de José e de Maria, como que devia estar? No desespero. 3 dias longe do filho. Daria até um título de um filme. 3 dias longe de Jesus. Já pensou? Querido, você se imagina 3 dias longe de Jesus? Você se imagina 3 dias longe dessa graça? Você se imagina 3 dias longe daquele que morreu por você, que deu a vida por você? Você se imagina distante de Deus assim? E aí, olha o desespero. E o que eles fizeram? Não encontraram Jesus na parentela, não encontraram Jesus nos parentes, nem nos conhecidos. O que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. E aí você começa a entender o seguinte, querido, nós precisamos saber aonde Jesus está na nossa vida. E aonde Jesus estava? Aí você imagina, eu tenho certeza que ninguém botou na placa da cidade, dizendo assim, ó, grande palestra, Jesus Cristo de Nazaré, pregando na igreja, no templo lá, falando com os doutores. Como é que eles devem ter chegado? Fulano, você viu um garotinho assim? Vi não. Fulano, você viu um garotinho assim? Até que alguém descobriu e fala, não, ó, tá lá. Você imagina a aflição, querido, para você encontrar Jesus. E eu quero que você pense, querido, não deixa Jesus sumir da sua vida. Não deixa Jesus se afastar da sua vida. Não deixa Jesus fora do foco na sua vida. E aí eu queria te chamar a atenção para o texto. Tá legal, e agora? O que eu faço para achar Jesus? Aconteceu alguma coisa na minha vida, e eu caí na real que eu deixei Jesus de fora. E eu pergunto a você, e agora? O que eu faço para achar Jesus? Primeira coisa, volta para Jerusalém. Volta para onde Deus disse que a bênção está lá. Volta para onde você sabe que é o lugar de adoração. E o lugar de adoração, muitas vezes, não é aonde você quer estar, mas é aonde Jesus quer que você esteja. E olha que coisa, muitas vezes o local de adoração não é um local físico. O local de adoração, muitas vezes, é o quarto fechado, a porta trancada, e seu joelho no chão, e as lágrimas rolando. Talvez esse é o local de Jerusalém que você precisa voltar. Talvez o local de Jerusalém seja você virar para aquela esposa, ou para o esposo, ou para aquele amigo e pedir perdão. Esse também pode ser o seu local de adoração. Pode ser que seu local de adoração seja aquela pessoa que você falou mal dela, e que agora você precisa lá se desculpar e você está com vergonha. Então reflita e pergunta para o Senhor, qual o meu local de adoração, para que eu possa encontrar Jesus novamente. Então Maria e José voltaram para Jerusalém. Segunda coisa que você precisa fazer para achar Jesus: tenha paciência em procurar. O grande problema é que nós queremos um tipo de evangelho self-service. Senhor, eu oro e eu quero que aconteça. Aí se não acontece, você fica emburrado com Deus. Você fala que não acredito, não era isso, Senhor, eu tinha promessa, eu tinha esperança e não aconteceu. O grande problema é que nós queremos trabalhar num evangelho onde o Espírito Santo é nosso agregado. Aí ele faz o que eu acho legal, faz assim, aí o Espírito Santo tem que ir lá e fazer.
Querido, olha, desconfia muito quando você vê pregadores dizendo assim, não, porque se estiver comigo, a bênção acontece. Desconfia disso, querido, porque a Bíblia diz que viriam alguns que dariam doutrinas. Jesus fala o seguinte, viriam falsos, não é falsos qualquer um, não. Sabe o que Jesus falou? Falsos mestres. Você sabe o que é mestre? Hoje em dia, mestre é um negócio muito alto. E aí, lá naquela época, mestre era o pessoal que fazia parte do alto clero do judaísmo. Eram pessoas que conheciam a lei, que conheciam a palavra. Querido, vai vir gente que vai usar a palavra, e você vai achar aquilo maravilhoso. E você sabe quem foi que usou a palavra muito bem, sabe muito, foi o diabo com Jesus no deserto. O diabo não bateu tete a tete com Davi, não. Sabe o que o diabo fez? Aqui não, está escrito, ó. Está escrito, se derem ordem aos teus anjos, né? Ele usou a palavra. Infelizmente, nós estamos muitas vezes olhando e dando ouvidos a palavras. Por quê? Porque nós queremos uma bênção rápida. Eu quero achar Jesus rápido, eu quero achar o problema, a solução do problema rápido. Tem hora, querido, que para achar a solução, você vai ter que conversar com um, conversar com outro. Tem hora que para achar a solução, você vai ter que confessar o seu problema para o irmão, pedir para ele orar com você. Você vai ter que pedir o apoio, irmão, jejua comigo. Infelizmente, isso é um grande problema da igreja moderna. É verdade, nós raramente chamamos o irmão para esse tipo de coisa. Você quer ver uma coisa que você desculpa eu falar, quem está me ouvindo, mas eu vou falar. Infelizmente, nós gostamos muito do irmão para me pedir dinheiro emprestado, para partilhar do churrasco, mas eu raramente, você vira para o irmão e fala, irmão, você está precisando de oração? Irmão, você ora comigo? Irmão, estou com uma dificuldade aqui, estou precisando de um apoio aqui, de a gente orar junto. Está raro, irmão, está raro isso. E aí nós queremos aquele evangelho que é assim, eu oro, eu ordeno. Eu já vi gente de púlpito levantar a mão e falar assim, nesta hora eu ordeno. Irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que só Ele ordena a bênção. Nós podemos usar da autoridade que Ele nos dá, mas a autoridade Ele que nos dá, não é nossa. Mas nós queremos trazer uma autoridade humana, querido. Isso é perder Cristo de foco. E uma coisa que nós temos que aprender é que nós temos que ser uma igreja onde Cristo está em tudo. Nós precisamos ser cristãos o tempo inteiro. Então, aí eu volto lá para o começo, é muito lindo estudar teologia, eu adoro. Quem me conhece sabe disso, às vezes eu me empolgo, né? A Bíblia é um negócio fantástico. Mas se não tiver Cristo, querido, se você não envolver Cristo na coisa, é só um conceito, e conceito tal modo, se você pesquisar os conceitos sobre Cristo, você vai ver que existe vários. Tem conceito de que Cristo foi só um profeta que passou por aqui. Aí tem outros que falam que Cristo não era divindade, era só um ser humano. E você vai ver vários conceitos. Mas e você? A pergunta lá do começo. E você? Quem é Cristo para você? É aquelas respostas bonitas, teológicas? Ou Cristo para você é aquele que é chegado? Cristo para você é aquele que está juntinho de você? Cristo é aquele que na hora que você está na dificuldade, você sente o cheiro que Ele está do seu lado. Fala assim, ó, está difícil, está duro, mas Ele está aqui, ó. Vai dar certo. Ele está aqui. Ah, você está difícil, está sofrendo, está pesado. Ó, está difícil, tá. Estou suando? Estou. Mas vamos de novo porque Ele está aqui. Você está entendendo? Esse é o nosso diferencial. Se Maria e José soubessem onde Cristo estava, você acha que eles iam ficar nesse pânico todo? Você acha que eles iam ficar andando para lá e para cá igual desesperado? O grande problema deles é que eles perderam a visão. E agora eles precisavam ter paciência para procurar. Querido, tenha paciência. Vai acontecer de dias você fazer coisa errada? Vai. Tem dia que você vai tomar decisão errada e você vai esquecer? Vai. Mas, querido, volta para o lugar de adoração e tenha paciência, procura.
coloca o joelho no chão, lê a palavra, chama o irmão para te ajudar. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Nós precisamos de ajuda, que ele não é vergonha pedir ajuda para o irmão. A não ser quando você pega dinheiro emprestado e não paga, aí é vergonha. Mas, querido, não é ajuda você pedir apoio espiritual. Não é vergonha você conversar com uma pessoa e contar. Nós temos que parar com esse negócio. Ai, eu não gosto de me expor. Você já viu as pessoas falarem assim? Querido, cuidado com o orgulho. Porque é melhor você estar vermelho de vergonha do que você ficar roxo de raiva depois que Jesus voltar e você fica. Então, pensa bem. E aí é o seguinte, vamos lá de novo para José e Maria. Aí, acharam Jesus, depois de muito procurar. E eu pergunto a você, onde Jesus estava naquela hora? Jesus estava na praça batendo papo? Jesus estava na casa do parente brincando? Eu pergunto para você, aonde Jesus estava quando José e Maria o encontraram? Fala aí, o que está escrito na palavra? Estava onde? Estava no templo, ok? Estavam no templo, e o que ele estava fazendo no templo? A Bíblia fala assim, ele estava assistindo lá à toa, ele estava ouvindo. O que ele estava fazendo? Ele estava ensinando e dialogando. Presta atenção. Quem é hoje, quem é o templo? Quem é o templo? Nós. Quem é o templo? O grande problema é que nós não entendemos que Jesus, a gente quer achar Jesus em tudo, mas eu quero dizer que existe um que habita em você, a qual Cristo está com ele, que é o Espírito Santo. Então está em nós, Paulo fala isso, Cristo em nós, o que acontece? Esperança da glória. Cristo está em nós, e nós temos que entender isso, que muitas vezes a gente quer achar em Cristo, no nosso entendimento, na nossa ideia, no nosso eu, nas minhas atitudes. Não, eu sou inteligente, eu vou resolver isso aqui. Não é assim que nós falamos? Quando, na verdade, você muitas vezes precisa só se olhar e dizer, não, Cristo está aqui. E Cristo tem que estar em você, sabe fazendo o quê? Você tem que deixar Cristo te ensinar. Você tem que deixar Cristo ministrar em você. O problema é que a gente, aceitei Jesus. Aí Jesus quer transformar você. Não quero. Querido, não existe evangelho sem transformação. Não adianta você falar assim, não, eu vim como está. Tem gente que usa desculpa o termo que eu vou usar, isso é maldito para mim. Porque a pessoa fala assim, eu tenho que ficar como eu estou. Não tem não, querido. Você tem que deixar Cristo transformar a sua vida. Se você for o mesmo, não tem transformação, que evangelho você aprendeu? Não tem como. Essas coisas, nós temos que deixar todo dia, transformando, todo dia mudando, todo dia Cristo ministrando em mim, não eu mesmo me ministrando, todo dia Cristo falou uma coisa interessante, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não disse isso? E quando ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Olha, então, se Cristo é a verdade, se conhecer a verdade vos libertará, então eu tenho que conhecer quem para me libertar? Cristo, é óbvio. E você não precisa nem ser grande teólogo, é só olhar, o texto está bem claro, né? Querido, a verdade te liberta, Cristo te liberta. E para isso acontecer, você tem que deixar Ele ministrar em você. Você não vai achar Cristo só se você tiver a Bíblia guardada. Eu tenho 50 Bíblias em casa. Cristo está lá. Querido, só o ato de você ter a Bíblia não simboliza nada. Não, mas eu sou uma pessoa estudada. Eu sou uma pessoa que conheço tudo. Enquanto você parar de falar que você é, e começar a dizer que Ele é, que Ele faz, que Ele age, que Ele atua e que Ele faz, as coisas não mudam. Precisa ter transformação. Nós precisamos olhar numa visão de Cristo mais moderna. Nós temos que deixar de ser aquele Cristo. Não, Cristo. Tem pessoas, se você perguntar assim, como é Cristo? O cara é aquele que fica assim, na cruz. Querido, em nome de Jesus.
ele morreu, amém. Mas agora, nesse momento, ele está vivo, ele não está mais morto. E aí, por que você quer viver como se Cristo tivesse morrido? Você já viu quando uma pessoa morreu e você fala dela? Fulano era legal, fulano era isso, fulano fazia aquilo. Querido, em nome de Jesus, Cristo não fazia, ele faz. Cristo não era, ele é. Nós temos que começar a olhar para Cristo numa visão diferente, muitas vezes, do que nós temos, de simplesmente criar um conceito, uma ideia, um dogma, Cristo em nós, esperança da glória. Então a pergunta é, e aí agora? Quem é Cristo? Quem é Cristo para você? Cristo só foi um advento histórico? Ou Cristo é aquele que todo dia me transforma, que todo dia ministra em mim? Cristo é aquele que, por mais que eu erre, por mais que eu esqueça, se me perguntar, eu sei onde Ele está. Ele está em mim, ministrando na minha vida. Se perguntar agora, aconteceu, mas eu sei como achar. Eu vou para o lugar de adoração. Eu vou correr atrás. Eu vou colocar meu joelho no chão. Eu vou conversar com Cristo. Você já conversou com Cristo alguma vez? Falando sério, você já sentou um dia e começou a falar mesmo? Às vezes a gente acha que a oração é assim, você põe o joelho, aí você, exaltado e inaltado Senhor, soberano dos céus, é assim que a gente gosta. Mas não foi isso que Jesus falou para fazer, para usar palavras, né? Você já conversou e falou assim, Jesus, a casa caiu, deu errado, fiz besteira. Você já conversou, igual se estivesse conversando com um amigo. Querido, eu desafio você, faz esse teste um dia, e depois me conta o que aconteceu, porque todas as vezes que eu fiz isso, aconteceram coisas que eu jamais imaginava que iriam acontecer, porque Cristo, a forma com que Ele ministra, é diferente do que a gente espera. Eu pergunto a você, você acha que José e Maria chegaram lá, e imaginavam que eles iam chegar lá e encontrar Jesus ministrando para os doutores? Eles imaginavam que Jesus estava fazendo o quê? Brincando, ou então chorando porque perdeu o pai e a mãe, não é assim? Talvez isso passou na mente deles, eles não imaginavam o que Jesus estava fazendo. Eu quero dizer para você, querido, o dia que você encontrar Cristo, você vai ver coisas que você não imaginava, você vai ver Cristo fazer coisas na sua vida que você nunca pensou que ia ser desse jeito, que você que gosta de tudo controladinho, não, eu sou uma pessoa que eu tenho total controle da minha vida, eu sei, eu sou aquela pessoa que tem planilha, até para ir na padaria, ele vai lá na planilha e põe assim, gastei R$10, eu sou uma pessoa organizada, e deve ser mesmo, amém? Eu sou uma pessoa séria, pago os meus impostos em dia. Querido, isso é um bom caráter, amém, Deus te abençoe por isso, mas isso não te leva para o céu não. Você sabe quem te leva para o céu? Jesus. Só Jesus te leva para o céu, querido, não tem conversa. Você pode ser a pessoa mais bacana do mundo, mas se você perder o foco e não saber onde Jesus está na sua vida, ou você nunca conversou com Ele, não resolve. Não resolve. As pessoas acham que você tem que cultivar, a lei do positivismo. Eu planto coisas boas, que eu vou colher coisas boas. É verdade, está na Bíblia. Mas, querido, em nome de Jesus, olha para a palavra e lembra, quando você for pensar em quem é Cristo, lembra de José e de Maria procurando Jesus, o desespero de procurar Jesus. O grande desespero vai ser o dia que você não encontrar. O desespero vai ser quando você perguntar para alguém, você viu Jesus? Rapaz, ele voltou, ele levou a igreja e eu fiquei, você também. Isso vai ser desespero. Mas enquanto a porta está disponível, é estreita, mas está disponível. Enquanto ele está aqui esperando que você o encontre. Detalhe, Jesus não estava brincando de esconde-esconde com Maria e José, não. Ele não estava se escondendo, não.
Ele foi lá fazer, sabe o quê? Fazer o quê? O propósito dele, tinha um propósito. Se José e Maria estivessem mais ligados no propósito de quem Deus o eles saberiam, ele deve ter ido lá. Pelo amor de Deus, eu fico tentando conjecturar esse texto. Você raciocina comigo. Jesus devia ser um garoto que devia falar das coisas de Deus. Então, na lógica, eu imagino que ele deve estar lá. Por que eles voltaram aquele negócio tudo? Né? Jesus já devia ter dado sinais de que tinha um propósito, de que eles encontrariam ele no lugar do propósito. E aí Deus tem um propósito para a sua vida, aí você faz outras coisas, fica andando para lá e para cá, enquanto Jesus está dizendo, meu filho, o propósito é aqui, a bênção é aqui, a direção é aqui, o objetivo é esse. Você lembra de Abraão? Deus virou para ele e falou assim, Abraão, você vai largar tudo e vai comigo. Aí eu vou te mostrar a terra. Abraão foi. Chegou lá, Deus falou para ele aqui, Canaã. Aí vai Abraão para Canaã, vai lá para o Egito. Mas peraí, não era Canaã o lugar que Deus falou para ele? Para que ele foi para o Egito? Ele arrumou e crê que depois teve que voltar. Ele voltou para Canaã. Então, querido, pelo amor de Deus, tem coisas que Deus quer fazer na sua vida, tem lugar, tem para tudo certo. Mas você tem que saber, pergunta. Não sei o que Deus tem para mim. Pergunta. Senhor, o que o Senhor tem para mim, querido? Ele vai responder. Conversa com ele. Não faz igual José e Maria, que ficaram andando para lá e para cá, né? E vai para Jerusalém, volta para Nazaré, volta para Jerusalém. Querido, não precisa disso, você já sabe. Você hoje é um beneficiário, porque Paulo fala que nos nossos dias, se você der uma lidinha lá na galeria lá dos heróis da fé, ele vai ver que ele vai falar de todo mundo, mas no final ele termina assim, mas nenhum desses provou da glória que nós provaríamos hoje, porque nenhum deles provou a presença contínua do Espírito Santo na vida deles. Querido, você hoje tem o Espírito Santo na sua vida. Nenhum desses do Velho Testamento, se você andar, Davi, grande rei, todo mundo ali tem alguma coisa, Abraão, pai da fé, mas nenhum deles o Espírito Santo habitou, que não fosse aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então o que você está esperando? Volta para o lugar da bênção, volta para a direção, faça igual Maria e José. E para a gente fechar o assunto aqui já que a gente está falando bastante de Cristo, a pergunta é, no final das contas, quem depende de quem? Quem depende de quem? E aí você começa a entender que no final de tudo, nós, eu, você, a gente vai estudar Cristo, você vai ver, quem estiver fazendo aí, estudando teologia, eu tenho um amigo meu que está todo feliz, começou teologia ontem, você vai ver coisas maravilhosas, claro, é uma bênção, tá? Continue estudando, continue buscando a palavra, continue orando ao Senhor, continue se enraizando na palavra, mas principalmente, lembra de uma coisa, por mais que você aprenda, você sempre vai ser dependente de Cristo, não tem conversa. Você pode ter o maior conhecimento do mundo, você pode ter a maior ideia do mundo, mas nada se compara ao que Cristo fez, nada se compara a tudo que Cristo ensinou. Cristo ensinou em 3 anos nessa terra, o que tem teólogo batendo cabeça há mais de 2000. Você vai ver que ainda a gente vive um momento que tem discussões inúteis, de fulano crê que não sei o quê, aí o Beltrano crê que não sei o quê, e aí o evangelho, que deveria ser um evangelho único, infelizmente o cristianismo é a religião mais dividida do mundo, é verdade, o cristianismo é a religião mais dividida do mundo, por quê? Mas isso era profético que acontecesse, Jesus falou que isso aconteceria, porque é plano do diabo que as pessoas se confundam, então vai ter coisa para tudo.
E aí você vai ver que vai ter lugar, vai ter Jesus, pessoas se apresentando, Jesus ali, Jesus aqui. E Cristo falou, vai ter gente que vai falar que eu estou ali, que eu estou lá, que eu estou lá, né? E não acredita neles. Querido, aonde Jesus está? Em você, querido. Você é templo, você foi erguido. E assim como no Velho Testamento, que o templo, para ser construído, tinha que o povo ofertar e o povo levar e pagar um preço danado para aquele templo, para você ser templo. Ele teve que dar um preço caríssimo na cruz do Calvário, para que você fosse templo. Então não desvaloriza, deixa Ele ministrar na sua vida todo dia. Busca o conselho dos irmãos, busca a palavra, sempre, né? A palavra é o nosso guia, busca sempre a palavra, mas também vive em comunhão com o corpo, né? Busque os conselhos, que você vai achar Cristo, às vezes, em coisas que você não encontrava. Amém? Que o Senhor te abençoe. Convido você a se colocar de pé para nós orarmos ao Senhor. Nós vamos encerrar este culto, né? E a pergunta que eu fiz lá no começo, eu quero convidar você a, agora que você já ouviu a palavra, né? Se você reflita se o que você pensou lá no começo é a mesma coisa que você está pensando agora, né? E começa a se perguntar, acorda de manhã, e quando você chegar de noite na sua casa, passou um dia, pergunta assim, o que foi hoje que Cristo ministrou na minha vida? Cristo vai ministrar de formas que você não vai entender. Às vezes é por coisas que vão acontecer durante o dia. Fica atento para não perder Cristo, que você vai ver Cristo fazendo coisas por você que você não imagina. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite buscando a Tua palavra, aprendendo mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo nas nossas falhas, nas nossas decisões erradas, o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor nunca se afastou de nós. Senhor, te agradecemos pelo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia a voltar, a sempre estar contigo. Senhor, e mesmo na caminhada, quantas vezes nós nos sentimos abatidos, sozinhos, e aí nós lembramos que o Senhor está conosco, que nós nos fortalecemos, nós nos erguemos, nós vamos em frente. Senhor, quantas vitórias alcançamos, mas não só vitórias humanas, mas principalmente vitórias espirituais, porque o Senhor nos ensinou a valorizar mais os tesouros do céu do que daqui. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um que está aqui nesta noite, por cada um que assistiu esse culto, né? Por cada família. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui, que a sua família ficou em casa, um familiar, e você gostaria tanto que ele estivesse na presença do Senhor. Deus sabe disso, Deus conhece a sua oração, Deus conhece o que está no seu coração, e Ele já está ministrando em seu favor. Nós te agradecemos, ó Deus, por este privilégio de sermos participantes de tão grande projeto, que é estarmos na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Faz assim, querido, com o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo e estejam sobre cada um de vós, até a volta de Jesus Cristo, e todos digam, amém. Deus abençoe, querido, tenha uma semana abençoada.